Irmãos podem abrir no Salmo de número 78. Nós já refletimos nesse salmo, acho que os irmãos recordam, durante o período de quarentena. Nós refletimos, acho que faz 2 anos, refletimos em maio. Foram 2 mensagens, um salmo muito grande, né? Uma mensagem para trazer a introdução, o fundamento, e como o próprio contexto e o esboço dele nos exorta, nos edifica, e outro salmo para a exposição. Esse salmo ele é extremamente pedagógico. O pastor John Piper tem um sermão, no Salmo 78, e o título do sermão é Educando para a Esperança. Por esse salmo tem um salmo instrutivo, um salmo pedagógico. Um comentarista colocou o título dele para que não esqueçamos, né? Então traz à memória, traz à mente o fato de que existe um esquecimento que mata. Existe um tipo de esquecimento que nos mata. E esse esquecimento, como qualquer outro, ele traz insensibilidade, né? Ele nos deixa insensíveis à morte que chega, à morte que se aproxima, simplesmente por causa da ignorância. Mas não é uma ignorância passiva, é uma ignorância extremamente ativa. Nós escolhemos esquecer. Nós não categorizamos aquele conhecimento, aquela instrução, com um tipo de marcação de prioridade para a nossa vida. Simplesmente nós colocamos ali na caixinha do cérebro de documentos descartáveis. Aqui eu posso não prestar atenção, aqui eu posso não dedicar atenção, aqui pode ir para a lata do lixo quando o meu coração decidir o que é mais prioritário, o que é mais urgente, não é? Então aqui diz respeito à falta de intencionalidade, à falta de atenção, à falta de empenho, não é? Às vezes nós colocamos muitas desculpas na nossa ignorância, porque eu não sabia, mas isso só revela a falta de intencionalidade, de apreensão de conteúdo, de apreensão, porque tem coisas que não mudarão nada a nossa vida, que nós não nos esquecemos de forma alguma. Por isso que algumas vezes eu faço referência aqui aos pais, quando estiverem tratando com os filhos, né? É extremamente gritante o fato de que, com muita facilidade, os filhos, né, aprendem mais musicazinhas de desenhos animados, sabem mais de histórias de desenhos animados, têm mais afeições por desenhos animados do que para oração, para estar com os irmãos, do que louvores. Por quê? Porque, entenda, meus irmãos, eu acho que a gente já passou do tempo de considerar que são apenas crianças. Mas eles aprenderam algo, e aquilo que eles aprenderam tomou o coração deles. A mesma coisa pode acontecer com as coisas de Deus. Se eles dedicarem a mesma afeição, o mesmo empenho, eles também terão o coração apreendidos por isso. O grande ponto é o quanto eles são expostos a isso, não é? O autor desse salmo é Asaf. Asaf nós já vimos, ele era um dos músicos-chefes levantados por Davi, mas exercendo o seu ofício no templo de Salomão para adoração ali, no culto ao Senhor. Se você observar aí a própria leitura do texto, essa porção que nós vimos, mas um pouco mais posterior, onde é detalhado de forma mais segmentada os feitos de Deus no deserto, por exemplo, com muita facilidade nós vemos qual é o contexto em que esse salmo ele foi escrito. Ele foi compilado lá, ele foi escrito, mas foi compilado somente lá no tempo de Esdras, né? Então o saltério todo ele é pós-exílico, ele tem uma função de ser organizado aqui, ele tem uma função, ele foi organizado aqui, ele tem uma função, mas o fato é de que Asaf, no seu exercício ali, ele passou por 2 períodos de tempo. Ele passou do tempo em que havia um povo, sob um reinado, e ele também experimentou o reinado dividido, em que havia 2 povos.
Então ele com muita facilidade viu esse reino sendo dividido, esse povo sendo dividido, e ele tem algo a nos ensinar, ele tem algo a nos instruir. Por quê? Porque o ponto do Salmo aqui é apontar por que houve a divisão, por que houve a corrupção, por que houve o desfacelamento do povo de Deus. Ele viu isso acontecendo. Ele viu todo esse trajeto de queda, de declínio. Por isso, ele não somente categorizou aqui, mas organizou esse salmo para que ele tenha uma função muito específica. Toda a escritura ela é pedagógica, é óbvio, né? Mas tem salmos que têm uma estrutura mais objetiva para um ensino. E esse salmo é categorizado justamente nisso. Ele nos ensina o que trouxe a queda, o que trouxe a divisão, o que trouxe a corrupção. Por isso que ele já inicia gritando: escutai, preste atenção, dediquem ouvidos, fiquem atentos. Ele chama a nossa atenção para que nós possamos nos apreender aquilo que ele vai direcionar a nós. É um salmo muito extenso, obviamente nós não vamos ver todo ele, eu separei algumas porções, trazendo uma síntese do que a gente já refletiu, e o objetivo dele é para que nós tenhamos precauções para não cometer o mesmo erro. Então, observa, se esse salmo ele foi compilado junto com os demais, depois do cativeiro babilônico, onde o povo estava retornando ali para Jerusalém, sob os cuidados de Neemias e Esdras. Então o salmo ele foi organizado o saltério ele foi organizado para ensinar algo. Esse salmo ele foi colocado especificamente aqui no terceiro livro do todo saltério, que é o livro sombrio, né? O saltério é dividido em 5 livros. O terceiro livro é como se fosse o livro do cativeiro. Então o saltério ele conta a história de Deus com o seu povo. O terceiro livro, que é o livro do meio ali, é o livro sombrio, é o livro escuro, é o livro que mostra onde o pecado levou o povo. E esse salmo tem justamente essa função. Ele quer nos ensinar para que nós não cometamos os mesmos erros, soframos as mesmas consequências. E ele é muito instrutivo para nós, porque diversas vezes nós acabamos incorrendo nos mesmos erros que nós cometemos. Isso mostra a falta de intencionalidade na nossa vida, porque nós não aprendemos. Nós não aprendemos e nós vivemos como pessoas irracionais. Se nós experimentamos um tipo de comportamento, um tipo de decisão, e isso nos causou dor, e isso nos causou sofrimento, e isso nos causou perda, logicamente, nós deveríamos condicionar a nossa mente a não ter o mesmo comportamento, a não tomar as mesmas decisões, a não ter as mesmas atitudes. Por quê? Porque seria irracional esperar resultados diferentes, né? É assim que adestra cachorro, sabia? É assim que adestra animais. Quando quer tirar um animal de fazer alguma coisa, oferece ali algum tipo de punição. Quando quer fazer com que ele aprenda algum comportamento, oferece ali algum petisco, algum tipo de incentivo, não é? Então, olha como é interessante. Ele está nos ensinando de que a obstinação leva à morte e o afastamento de Deus. A rebeldia leva à morte e o afastamento de Deus. Por quê? Porque se afastar de Deus é morrer. Se afastar de Deus é perder o refúgio, é perder a proteção. Se afastar de Deus significa que não adianta você orar, porque Ele não vai ouvir as suas orações. Você não tem mais a quem clamar. Você não tem um socorro. E esse livro foi colocado justamente aqui. Então, qual é a lógica da advertência do Salmo 78? O esquecimento dos feitos de Deus, das obras de Deus, é o prenúncio do nosso afastamento a Deus. Quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus nos fez experimentar, nós estamos tirando o forjamento de um coração grato. Nós estamos considerando que de alguma forma aquilo foi irrelevante, aquilo foi insignificante, de alguma forma nós
Nós merecemos. Afinal de contas, eu trabalho, eu tenho uma casa porque eu trabalho. Ora, afinal de contas, eu tenho dinheiro na minha conta todo mês porque eu trabalho. Ora, eu tenho saúde porque eu cuido da minha saúde. Faço atividades físicas, observo as alimentações, tomo algumas medicações. Então, a gente começa a racionalizar o nosso merecimento. Por que nós merecemos aquilo? Nós começamos a racionalizar. O que é que isso faz? Isso vai tirando a gratidão do coração, vai removendo a gratidão do coração. Por quê? Porque você precisa ser grato se você merece alguma coisa. Se você merece algo, você não precisa ser grato. É uma obrigação você ter recebido aquilo. É uma consequência daquilo que você fez. Então, o esquecimento, ele gera isso. É um prenúncio do afastamento, nosso afastamento a Deus. É o afastamento, e esse afastamento significa morte. Então, a geração passada, de quem Asaf conta a história, que contempla do período do Egito até o reinado de Davi, esqueceu. E por ter esquecido, experimentou o juízo. Olha como é interessante, porque a segunda geração também esqueceu. Experimentou o juízo. As gerações seguintes continuaram esquecendo e foram experimentando o juízo. O juízo culminou máximo com o cativeiro. E agora Esdras está compilando o saltério para lembrar mais uma vez. Olha, observa toda a história. Você não precisa olhar para a sua história. Observa a história do seu próximo. Observa a história dos seus pais. Observa a história das gerações que vieram antes de você. Observa a história das pessoas que estão ao seu redor. Esse tipo de comportamento gera morte. Leva desgraça, leva miséria, observa isso. E talvez nós precisamos ser mais pedagógicos assim. Nós precisamos forjar mecanismos mais claros, mais objetivos, entendeu? Se você fizer isso assim e assim, será abençoado. Se você fizer assim e assim, receberá punição. Sofrerá as consequências. Sofrerá o dano. Qual é o ponto para nossa reflexão aqui, né? O Asaf está querendo mostrar algo para o povo. O que vocês são sem Deus? O que vocês são sem os feitos de Deus a seu favor? Não há esperança sem Deus. É isso que esse salmo quer mostrar. O que nós somos sem a misericórdia, a graça, a proteção e a provisão de Deus? E mais ainda, o que somos nós se Deus não remover de nós a culpa pelo pecado? O que nós somos? Olha o versículo 38 e 39. Talvez seja o versículo mais emblemático mesmo aqui do Salmo 78. Diz assim, ó, versículo 38 e 39. Ele, porém, falando do Senhor, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. O versículo 39 torna gritante, né? Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas e não coloca em ação toda a sua indignação. Por que ele faz isso? Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. É interessante porque, às vezes, isso não é apreendido por nós. Nós passamos por um período de pandemia e foi muito interessante refletir sobre esse salmo nesse período, onde nós tivemos aí vários tipos de experiências emocionais, né? E isso veio para nos lembrar de forma extremamente gritante o que nós somos. Nós somos carne que perece. Nós somos carne que apodrece. Nós somos um vento que passa. Com a nossa morte, alguns podem chorar 1 semana, 2 semanas, mas o mundo continua girando e a vida continua acontecendo. Nós simplesmente passamos. Por que um Deus único e soberano iria se importar com algo tão insignificante que vira adubo como nós? Por quê? Porque ele decidiu isso. Porque ele quis nos amar. Ele quis se importar conosco. Por isso nós vivemos para ele.
Não adianta. Observa como a vida é completamente insignificante sem um relacionamento com Deus. É o que o naturalismo quer empregar para nós. Não faz sentido. Por quê? Porque tudo que você vive é passageiro. Tudo que você experimenta é passageiro. E um dia tudo vai passar, até mesmo a lembrança da sua existência. Tudo, tudo. Você é um vento que passa. Ninguém pode lhe segurar você pelas mãos, ele simplesmente passa. Somos nós. Esses somos nós. E mesmo assim, o Senhor nos ama e nos faz eternos para Ele. Então, o esquecimento, o desprezo das obras do Senhor é resultado e também evidência de que o nosso coração não é do Senhor. Qual é o ponto? Ao buscar aquilo que não nos aproxima do Senhor, é a morte que nós estamos buscando. Quando nós buscamos aquilo que não nos aproxima do Senhor, na verdade nós estamos buscando a morte. Quando nós observamos todo o escopo do Salmo, tanto o contexto quanto o propósito, até a estrutura que ele é organizada, nós aprendemos algumas coisas aqui. Nós aprendemos que as lembranças dos feitos do Senhor são como instrumentos de pastoreio. Não sei, talvez alguns pentecostais, algumas pessoas mais carismáticas têm como instrumentos de pastoreio as suas profecias, as suas visões, o Senhor me disse. Nós não temos isso, não é? O que nós temos para nos pastorear? Como nós nos consolamos? Como nós pastoreamos o nosso coração? Como nós adestramos a nossa mente? Como nós fazemos isso? As lembranças do Senhor servem justamente para isso. É por isso que o próprio salmista disse que nunca viu um justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Ele está olhando para os feitos do Senhor, para as maravilhas do Senhor. A coisa mais extraordinária que Deus faz conosco, irmão, não é dar o pão quando está faltando. Não é dar um emprego quando estamos desempregados. Não é dar o cobertor quando nós estamos com frio. É de nos fazer com que nós não sintamos falta disso tudo por estar satisfeito com Ele. Essa é a grande maravilha. É você estar, sei lá, num leito de hospital, olhando para a morte, mas descansar no fato de que você está com Deus. É isso. É o fato de que talvez você está chorando pelo ente querido que não tem nenhuma previsão de salvar a sua vida, que está passando por profundas necessidades e você se sente completamente impotente porque não sabe como ajudar, e descansar no fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós descansamos chorando, irmãos, entenda isso. No descanso há lágrimas. No descanso há choro. Você pode chorar no descanso. Você pode dobrar-se diante do Senhor e em lágrimas descansar. Você não é super-herói, Deus sabe disso, você é carne, vento que passa. Deus sabe disso, Deus sabe. Mas não há murmuração. É isso que não há no descanso. No descanso não há falta de esperança e nem murmuração, mas há lágrimas. É a carne militando contra o espírito e você forjando graça, misericórdia, confiança e esperança. As lembranças dos feitos do Senhor faz isso conosco. Eu particularmente gosto muito de salmos em retrospectivas. Esse é um salmo desse. Está olhando para trás e aplicando para frente. Porque isso automaticamente me lembra o que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar para o que o Senhor fez na minha vida. E eu vejo vários pontos marcantes do agir da graça do Senhor. Talvez se você não consegue fazer esse exercício, talvez você deveria parar um tempo e reestruturar a sua mente. Você deveria fazer um trabalho de reestruturação de mente, porque você tem que fincar esses pontos.
Porque se você não fincar esses pontos na sua mente e bombá-lo com emoção de que o Senhor foi soberano lá, de que o Senhor forjou esperança, de que o Senhor forjou fé, de que ali foi o Senhor que lhe sustentou, se você não fizer isso, você não vai ter esses instrumentos de pastoreio. Você vai achar que tudo que você é, agora, foi você. Foi você. Ou foi o acaso, ou foi as suas habilidades, ou foi a sua força. Porque eu sou uma pessoa forte, sou uma pessoa forte. Você vai achar isso. Você vai remover Deus da sua história e um dia você vai precisar dele. E você não vai ter quando precisar dele. Então, essas recordações, o que é que elas fazem? Elas são como instrumentos que nos levam para o aprisco do Senhor. Olha, você é ovelha dele, lembra? Essas recordações. Você é ovelha dele. Ele é o seu pastor, ele é o seu cuidador, ele é aquele que lhe protege, o seu sustento. Então, essas lembranças, elas nos levam para o aprisco da esperança. Elas nos lembram que há libertação, proteção, sombra, maná, carne, água. É isso que Asaf lembra que houve no deserto, não é? Lá nesse aprisco, no aprisco da esperança, a peste não chega, a praga não toca, o gafanhoto não destrói. O Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. E esse salmo ele responde uma pergunta. Qual é a pergunta que ele responde? Como povo pactuado com Deus, que são aqueles que estão em Cristo Jesus, qual é a nossa responsabilidade então entre todos os santos e o nosso lar? Qual é a responsabilidade que nós temos? Está descrita aí nos primeiros versículos. Versículo 1 ao 4, especialmente o versículo 3 ao 4. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Entende? Isso não é para o nosso deleite egocêntrico. É para nos fazer instrumentos dessas recordações. Por isso, o versículo do 1 ao 7 estabelece a base para todo o Salmo. Nós temos que ler o restante do Salmo com base nesses versículos. Por quê? Porque esquecer significa morrer. E lembra a pergunta da nossa série? Nossa série nos Salmos, faz muito tempo que eu não prego aqui a quarta-feira, né? Mas o nome da série dos Salmos é Aprendendo com o Salmo. Então, o que eu aprendo com o Salmo 78? Que existe um tipo de esquecimento que mata. Tem coisas que nós devemos esquecer. Mas existe um tipo de esquecimento que mata. É o esquecimento dos feitos do Senhor. Então eu vou sintetizar alguns pontos aqui. Do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos a chamada, a urgência da instrução para que haja esperança. Do versículo 9 ao versículo 55, nós vemos o exemplo, a geração que morreu por considerar os feitos do Senhor dignos de esquecimento. E do versículo 56 a 64, nós vemos a advertência. Qual é a advertência? A ingratidão, que é fruto do esquecimento e do desprezo das obras de Deus, resulta em abandono. E o versículo 65 ao 72, nós vemos a esperança. A nossa esperança não reside em quem nós somos. Por quê? Porque nós somos pó. Reside em quem estamos, na descendência de Davi, a quem ele faz referência aqui. Então vamos ver de forma muito breve aqui a chamada aqui, né? A urgência da instrução para que haja esperança. Esse é um mecanismo assim muito instrutivo para aconselhamento, por exemplo, para que nós não incorramos em oferecer aquilo que Deus não oferece, em curar o que Deus não cura, em solucionar o que Deus não quer solucionar. As recordações dos feitos do Senhor são muito instrutivas para o aconselhamento, porque nós precisamos simplesmente enxergar aquilo que nós não decidimos ver. Talvez por causa da dor, por causa do sofrimento, talvez nós não queremos enxergar que há esperança
no nosso sofrimento, na nossa dor. Então, nós estamos em algum ponto da história aí do reino recém-dividido, né, que é o tempo de Asaf. A divisão foi resultado do afastamento do Senhor, resultado da obstinação, da rebeldia, da incredulidade. Quando esse salmo é muito citado no Novo Testamento, Pedro e Paulo citam esse salmo, e quando eles citam esse salmo, é esse tom que eles trazem. Eles mostram a rebeldia, a obstinação, a ingratidão ou a incredulidade que gerou. O versículo 1 ao versículo 4, nós vemos o propósito todo do salmo, é a convocação. Aqui é uma ordem, enfatizando a necessidade de instrução. Esse tipo de instrução é algo que somente nós podemos fazer. Somos nós. Quando eu faço referência aqui algumas vezes, que nós temos a solução de muitos problemas. Nós temos um instrumento para reestruturar famílias. Nós temos um instrumento para restaurar casamentos. Nós temos. Por quê? Porque o Senhor nos concedeu apenas a nós esses recursos, essa graça. Então, esse é um tipo de instrução que apenas aqueles que passaram podem fornecer. Somente nós. O versículo diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui ele faz referência, por exemplo, àquilo que nós vemos em Provérbios, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O versículo 5 ao versículo 8, nós vemos aquilo que é esperado, o objetivo esperado. Porque somente conhecendo o Senhor, observando e experimentando os feitos do Senhor, é possível confiar nele, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Então, como povo do Senhor, nós somos feitos instrumentos vivos, visíveis, de instrução. E aí nós ensinamos muitas coisas com isso. Nós ensinamos como descansar, como confiar, como sofrer. E isso é muito difícil, não é fácil não, porque se nós errarmos um pouquinho, nós nos tornamos moralistas e nos colocamos padrões que começam e terminam em nós mesmos. Nós temos que ser instrumentos observando particularidades, não olhando para a nossa experiência e fazer com que outros entendam que eles terão a mesma experiência que nós temos, mas mostrando que existe um modo de Deus agir com os santos. Existe uma forma de Deus agir com os santos. É maravilhoso quando você vê nas Sagradas Escrituras Deus agindo com os santos e perceber que na sua história Deus agiu assim com você. É gracioso demais, porque você se iguala a esse povo experiencialmente. Você observa Deus agindo assim com você. Sei lá quantas vezes você tomou decisão que você sabia que não era para tomar. E você foi um testemunho vivo de Israel, por exemplo. Você sabia que não era para tomar aquela decisão. Talvez até você deixou de conversar com outras pessoas porque você sabia o que essas outras pessoas iam falar para você. E você toma a decisão. E aí, de repente, você é resgatado pela sobriedade de instrumentos de Deus. Um irmão, pastor, familiar, que lhe toma com uma misericórdia que você não imaginaria que receberia por causa do feito que você fez. Aí você diz, olha, rapaz, eu sou Israel todinho. Eu sou Israel todinho aqui. E Deus com tanta graça me busca com a sua mão, sem dizer eu disse, sem dizer eu falei, sem dizer bem feito. Ele simplesmente me ama. Como é que você tem coragem de deixar passar isso? Isso é aquele porto, é aquele ponto de parada que você deve fincar na sua mente, porque daqui a um tempo você vai precisar voltar para cá. Daqui a um tempo você vai precisar. Não pode passar uma borracha, você não pode construir em cima, não pode ter outra emoção que sobrepõe a essa, não pode. Isso daqui é muito especial. Você tem que preenchê-la com a emoção que é devida a esse momento, a essa experiência, porque você vai precisar.
Nós precisamos adestrar as nossas emoções. Nós somos seres muito emocionais mesmo. Então, se nós não adestrarmos as nossas emoções para a glória do Senhor, para a nossa edificação, nós estaremos fadados ao fracasso, à frieza no trato com o próximo. Ao versículo 5 ao versículo 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conheça. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não o esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, esse é o propósito esperado, esse é o objetivo que o Salmo coloca. Agora vem, então, um extenso relato histórico, do versículo 9 até o versículo 55, que, obviamente, nós não vamos ver. Mas quando você lê, você lembra a história da saída do Egito, do deserto, e aqui ele está dando um exemplo. O que é que ele está? Ele mostra o propósito, o objetivo esperado, a chamada, o objetivo esperado, e mostra agora justamente o exemplo. Olhe para a geração que não ouviu, que se obstinou, para os seus pais. E eles morreram. Por quê? Porque eles julgaram que aqueles feitos foram dignos de esquecimento. E só há esquecimento porque há ingratidão. Quando há gratidão, não é possível esquecer. Porque na gratidão nós nos sentimos indignos de receber o que nós recebemos. Não dá para esquecer, né? Então, aqui contempla desde a libertação do Egito até a chegada da Terra Prometida, né? Do versículo 9 ao versículo 55. Ok, olha o versículo 9 até o versículo 39 mostra o coração duro, um povo de coração duro. Olha o versículo 17 e 18, diz assim: mas ainda assim prosseguiram em pecar, depois do Senhor ter feito suas maravilhas, prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto, contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Então, o que Deus deu não era agradável. Versículo 25. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Então, até aqui nós vemos o povo cavando a própria cova, com a sua obstinação, com a sua ingratidão. Versículo 34 e 35. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Altíssimo, o seu Redentor. Então, a parte central foi aqui que nós lemos, versículo 37. Pode começar do versículo 37 até o versículo 38, quando diz: porque o coração deles não era firme para com ele. Às vezes nós desprezamos as dificuldades. Toda dificuldade é ruim, irmãos. É óbvio, né? Todo sofrimento é ruim, toda dor é ruim, toda tribulação é ruim. É ruim. Ninguém vai dizer: que coisa maravilhosa, eu estou passando por tribulação, eu estou passando por problema. Ai, glória a Deus, eu estou passando por uma desgraça. Ninguém vai dizer isso. Mas quando nós olhamos para Deus e percebemos que Deus é soberano sobre tudo, é óbvio que tem um propósito. Deus não foi um lapso ali, não foi um vacilo ali. Então, a luta na desgraça experimentada ali, né? A luta é tentar discernir o propósito de Deus. Essa é a grande luta. É no meio dos gemidos, nas dores, na inquietação, na angústia, tentar observar o propósito de Deus ali e descansar passando por elas. Por quê? Porque algumas vezes
é justamente uma situação como essa que nos mostra que nós nunca confiamos em Deus. Nunca. Sei lá. Se eu nunca passei necessidade financeira, eu nunca precisei me preocupar com Deus naquela área da necessidade financeira. Não passei. Nunca tive problemas materiais. Se eu nunca experimentei isso, então aqui dali talvez eu não fortaleci como deveria fortalecer. E aí de repente acontece algo. E aquilo que eu não observei que precisava ser fortificado, agora se mostra frágil. Me mostra que eu não era firme com Deus como eu deveria ser. Então, observa, tem um propósito. Tem um propósito. Então, é ruim, mas faz bem, né? Trocadilho aí, né? É ruim, mas faz bem. Por que faz bem? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O grande ponto é, será que eu amo mesmo? Será que eu amo? Né? Versículo 40 até o 55 mostra que mostra o ignorante e o mortal desprezo das obras de Deus. O versículo 40 e 41 diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Mas apesar da rebeldia, o Senhor faz o quê? Os abençoou. Versículo 54. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Quem foi que adquiriu? Foi a mão do Senhor. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Então lembre que uma história está sendo contada aqui, essa história está sendo contada para instrução. De que aquela geração cujo coração era duro, simplesmente não encontrou satisfação nenhuma nos feitos de Deus. E até mesmo a terra não foi satisfatória para aquele povo. É aqui a advertência da ingratidão, do versículo 56 a 64. A ingratidão que é resultado do esquecimento das obras de Deus, que gera o abandono. Agora o ambiente não é mais do Egito a terra, o ambiente não é mais o deserto, agora o ambiente é o povo de Israel gozando da terra prometida. E aí tem um ponto importante aqui. A geração que entrou na terra não foi a geração do deserto. A geração do deserto morreu por causa da dureza do coração, por causa da ingratidão. E aí então nós vemos Deuteronômio para lembrar a segunda geração porque a primeira pereceu, e então Deuteronômio é contado, é como se fosse uma pregação expositiva ali de Êxodo, especialmente dos 10 mandamentos. Mas para a segunda geração não cometer os mesmos erros. Essa segunda geração entra, mas o que é mais terrível é que mesmo assim essa segunda geração comete os mesmos erros. Ao versículo 56. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. O que o salmista deseja instruir aqui? Simples, é simples. Nós não podemos cometer os mesmos erros. Não é simples? Nós não podemos cometer os mesmos erros. Vamos errar coisas novas, irmãos. Né? Vamos errar coisas novas. Porque quando a gente comete os mesmos erros, nós estamos dizendo o quê? Eu não amadureci. É isso. Porque eu não passei por eles. Eu não cresci. Isso ainda é um problema para mim. Quando eu cometo erros novos, eu estou em novos desafios, novo patamar. Eu estou numa nova área de luta ali. Opa, subi de nível. Nova área. Nós não podemos cometer os mesmos erros. Nós temos que gerar temor e ainda assim instruir a geração seguinte. E aí nós vemos a parte final, versículos 65 ao 72, que é a parte da esperança. Essa esperança não reside em nós. Porque, depois de tudo que nós vimos, se dependesse de nós, não haveria esperança. Reside aquele que Deus pactuou
para que nós fôssemos encontrados nele. Aqui é mostrado Davi e apontado para a descendência de Davi. Talvez o questionamento mais agudo em todo o relato seja esse. Onde há esperança, então? Cadê a esperança? Se todas aquelas gerações não foram capazes de se manter firmes no caminho do Senhor, o que resta de nós? Nós vamos cometer os mesmos erros. Nós vamos ter os mesmos vacilos. E a resposta toda disso é o Salmo 78. É a aliança misericordiosa de Deus que nos guarda para Ele. Não depende de nós. O que é que o Senhor requer de nós? Fidelidade. Fidelidade. O Senhor nunca requereu de nós perfeição. Nunca. O Senhor só requer de nós fidelidade. O nosso coração é dele. Somente dele. É só isso que Deus requer de nós. Deus não quer que nós cumpramos uma lista moral de feitos. Deus só requer fidelidade de nós. Olha o versículo 67 e 68. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, o reino do norte. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, o reino do sul, da onde vem Davi e o Senhor Jesus. Então, um povo marcado por um coração completamente satisfeito em Deus. É isso que ele cria. Ao versículo 72. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. E ele mesmo garantiu isso. Quando nós morremos para nós mesmos, somos levantados pelo poder do Espírito para uma vida completamente nova, com um coração novo, com a mente nova, um coração que é integralmente dele. Não existe concorrentes. Aqui há a exclusividade do nosso coração para o Senhor. Deus estabeleceu um testemunho, irmãos. Nós podemos olhar para os irmãos que estão à nossa volta, conversando, tomando um café, tomando um lanche, batendo um papo depois do culto, nos conhecendo mais e percebendo que alguns caminhos que ele seguiu, algumas decisões que ela tomou, o levou a experimentar dores e sofrimento. E nós aprendemos com isso. Será que nós somos tão arrogantes ao ponto de achar que nós faremos correto o mesmo caminho que ela decidiu trilhar? Será? Será que nós somos tão altivos de rebaixar o nosso irmão e considerar que a decisão que ela tomou, que ele tomou, foi incapacidade, foi inconsequência e achamos que podemos seguir as mesmas coisas? Olha como isso acontece com tanta facilidade. Não, comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser completamente diferente. Porque eu tenho mais maturidade, eu tenho mais discernimento. Não subestime a sua carne. Não subestime o pecado. Não subestime Satanás. Nem o Senhor Jesus fez isso, irmãos. Não subestime. Nós devemos suspeitar de nós mesmos e saber que se não fosse o Senhor em nossa vida, nós estaremos perdidos. E isso deve ser muito constante na nossa mente. Nós não nos esquecemos do que Ele fez por nós e em nós. Isso faz com que nós tenhamos a nossa vida como um coração gratos. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. É isso que nos leva à dependência e devoção, confiança e obediência. Dependência, devoção, confiança e obediência. Nós olhamos para trás, nós aprendemos. Não é possível que nós tenhamos passado tudo que nós passamos simplesmente para ser jogado na lata do lixo. O Senhor faz da nossa vida, da nossa história, um instrumento de pedagogia. Por quê? Porque não fomos nós que nos conduzimos, foi Ele que nos conduziu. Então isso tem um significado. Nós não jogamos a nossa vida fora, seja as coisas ruins que passaram ou não. Às vezes eu me pego, por exemplo, em outras igrejas que eu passei, fazendo coisas, até ministérios nas igrejas, que depois eu disse, rapaz, eu não vou fazer isso porque isso aqui não é do Senhor. Depois de 2 anos fazendo negócios, isso aqui não vem de Deus. Mas é interessante que nada disso
é desprezado. Olhem, eu trabalhei 2 anos com dependentes químicos, dependentes emocionais, com codependentes. Me engajei um tempo em casas de recuperação. E quando nós modificamos ali o trabalho que o AA faz, o NA faz, e colocamos uma roupagem evangélica e começamos a facilitar demais seguir a Jesus Cristo. E tornar os pecados palatáveis e bonitos. Em determinado dia, Deus trouxe à minha mente de que o que eu estava fazendo não agradava a Ele. E de repente eu tive que sair daquilo, falei com os meus colegas, né, o ministério lá continuou, também não saí batendo porta, disse, olha, para mim não dá mais. Para mim, para minha esposa, não dá mais pra gente, porque são motivos nossos mesmo, né? Mas continue aí se vocês considerarem. Mas é interessante que até hoje eu uso tudo aquilo que eu aprendi lá. Seja no aconselhamento, seja no entendimento das emoções, das codependências em relação a pai e filhos, filhos e pai, cônjuges. Cada um desses pontos. A nossa vida é preciosa, irmãos. E o Senhor teceu toda a nossa história para a sua glória e o seu louvor. Então não pode ser desprezado, não. Nós só precisamos ser intencionais em observar a nossa história para instruir a outros e cometer outros erros que se aparecerão diante de nós. Alguns erros que nós já cometemos, que nós já superamos, nós vemos e não causa dano mais. Nós vamos passando. Como é que nós vamos passando? Ah, eu conheço aqui. Que eu conheço. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu sei o que vai dar. Aí passa. Simplesmente passa. É a sabedoria em que Salomão fala em Provérbios. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tua misericórdia, Deus, pelo teu amor. Quantas vezes nós erramos e lá está a tua mão, nos amparando, cuidando de nós. Quantas vezes nós, mesmo tendo um novo coração, mostramos um coração que parece tão duro, Senhor. E o Senhor simplesmente nos perdoa. Oh Deus, não nos permita ter um coração ingrato. Ajuda-nos a ter um coração que entende que a vida de piedade é a vida de dependência e devoção. Que até as coisas mais fúteis do dia a dia que nós consideramos é provida por Ti, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. E que assim nós possamos, não esquecendo da nossa história, instruir aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.